Olá, meus amigos. Eu sou Joaquim Canumba e hoje, na aula magna entrevista, falaremos do porquê devemos pagar impostos, dois pontos, IVA, ou seja, falaremos das razões pelas quais as pessoas devem pagar imposto e teremos como funil do tema de discussão o IVA. E nada melhor do que ter cá alguém que é formada em contabilidade e administração e também professora. Falo-vos de Delfina Dora Joaquim. Está certo o nome? Tá certo. Delfina Dora, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu é que agradeço pela confiança. É um prazer muito grande fazer parte do projeto Aula Magna Entrevista, cá em Angola. Juntos iremos então falar um bocadinho do IVA, que é o imposto que está na moda, que entra agora em vigor dia 1 de outubro de 2019. Muito obrigado, Delfina Dora, por esta curta e objetiva introdução. De lembrar que o tema da aula magna entrevista de hoje é por que pagar imposto, dois pontos, IVA. E para começar a nossa entrevista, gostava de saber da minha convidada, Delfina Dora, por que de facto devemos pagar imposto, Dora? Eu podia dar várias respostas, mas sendo curta e objetiva, nós devemos sim senhora pagar imposto, porque enquanto cidadã inserida num Estado democrático, nós temos direitos e deveres. E de tantos deveres, ou dentre vários deveres, um deles é de pagar imposto. Então temos de pagar imposto sim senhora, porque o não cumprimento desta norma ou desta obrigação, nós estaremos a incorrer a um crime da fuga ao fisco e é punível por lei. E falar do IVA numa altura como esta, que estamos a alguns dias ou mesmo algumas horas termos o IVA em casa, sentir o IVA nos nossos ordenados, para mim é um prazer muito grande. Muito, mas muito obrigada pela confiança. Muito obrigado, definidora. Portanto, ao pagarmos impostos, pagamos por coesão do Estado, né? Por obrigação do Estado. E, digamos, quem paga imposto tem direitos. Temos direito sim, se nós temos dever, nós temos direito sim. Mas infelizmente as pessoas pagam, não pagam porque sentem-se motivadas, porque vão sentir as suas vidas melhoradas. As pessoas pagam porque ficam com medo da mão pesada do Estado, para não cometer um crime, porque não é o mesmo que falar do INSS. A gente paga o INSS, mas tem a motivação que daqui a alguns anos eu vou poder usufruir dos valores que me estão a ser descontados. Diferente do IRT, diferente do imposto de consumo, dentre outros impostos, do IVA que está aí a chegar, nós pagamos, mas pagamos para fugir à mão pesada do Estado, ou seja, para não cometermos crime. Mas não existe uma motivação direta para a gente pagar, porque se nos dissessem, se nos pedissem para escolher entre pagar ou não pagar, com certeza a gente diria que não, não quero pagar. Porque é uma parte do rendimento que é subtraída para Sim, o Estado. sim, o dever de pagar imposto está estampado nos nossos rostos, ou seja, nos é lembrado 24 sobre 24, na aquisição de produtos ou serviços, nos nossos ordenados, ou seja, em tudo que a gente faz, tudo que a gente quiser adquirir, estão lá os impostos e lembramos sempre que nós temos a responsabilidade, querendo ou não, de pagar, independentemente de estar motivado ou não. Nós temos que pagar, não temos opção. E olhando para a realidade de Angola, achas que os angolanos têm noção do dever de pagar imposto e dos seus consequentes direitos? Temos noção, noção temos, é aquilo que eu disse, a responsabilidade de pagar nos é lembrada todos os dias. Quando a gente vai adquirir produtos, quando a gente vai adquirir um serviço, ou nos nossos ordenados, nos lembram todos os dias essa obrigação, mas os direitos, eu já começo a ter alguma dúvida. Por quê? Porque de algum tempo para cá, hoje já não se fala muito, né? As pessoas estão com medo, mas a fuga ao fisco era algo assustador. E o que é que gera a fuga ao fisco? É a infidelidade nos impostos. E o que está por detrás da infidelidade? É a falta de motivação. As pessoas não sentem melhorar as suas vidas quando pagam imposto. E quando não se sentem melhoradas, ficam desmotivadas. Porque eu podia dizer que, sim, nós sabemos os nossos direitos e por isso pagamos. Quais são os direitos que nós temos se formos fiel ao pagamento de imposto? Eu não vejo, não estou a ver. Ou seja, quando eu pergunto se os angolanos têm noção da obrigação de pagar imposto, é também para querer saber se
o angolano que paga imposto sabe de onde está a ir aquela parte e para que servirá aquele dinheiro que está contribuído para a despesa do Estado. Ou seja, as pessoas sabem que estou a retirar X% do meu ordenado para contribuição, para contribuir com as despesas do Estado. Mas tem noção de onde é que vai esse dinheiro? Sim, os angolanos contribuem, sim, senhora. Nós sabemos que o Estado precisa das contribuições, ou seja, dos valores arrecadados através dos impostos, para poder fazer face às despesas públicas. Mas, de facto, quais são essas despesas é que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Porque o próprio Estado não clarifica quais são as despesas. Vai pagar os salários, vai pagar o que mais? Manutenção das infraestruturas. Sim, mas ainda há muita coisa por fazer. Há pessoas a morrerem de fome em Angola. Há pessoas a morrerem de sede. Se tu fores ao Cunene, quando Cubango, as pessoas andarem quilómetros para encontrarem um pedaço de pão para terem que se alimentar, água para terem que beber. Então dizer que o Estado, que a gente sabe os direitos, não sei. Eu acredito que se cada um de nós tivesse noção que os valores arrecadados pelo Estado fossem destinados, por exemplo, para o Cunene, para ajudar as pessoas a não morrerem por causa da seca, nem morrerem por causa de fome, as pessoas estariam mais motivadas, nem contribuíam até muito mais. Mas as pessoas sentem-se desmotivadas porque desconhecem o destino, tirando a famosa despesa pública. As pessoas desconhecem. A despesa pública é algo muito abrangente. Certo. Mas qual é o foco? Qual é o foco? Ninguém sabe. Se calhar saber o investimento dos ordenados, da função Sim, pública. os ordenados da função pública, mas existe mais. Angola não vive só dos impostos. Angola é um país rico em riquezas naturais e tem outra fonte de rendimento. Então fica difícil. Olhando para essa riqueza, se calhar era importante direcionar os valores arrecadados pelos impostos para cobrir essas outras situações, como a do Cunene, a que disseste. Sim. Durante a sua abordagem em relação à minha última pergunta, foste dizendo que as pessoas sabem que têm que pagar imposto, mas se calhar às vezes o Estado é que não apresenta as contas das pessoas, né? Para que as pessoas saibam de facto onde está a ir esse dinheiro. Então daqui surge a minha pergunta. O Estado angolano tem justificado o pagamento das contribuições fiscais ou os impostos e dizermos também se, segundo a sua opinião, né, vale pagar impostos em Angola? O Estado angolano tem justificado, sim senhora, justifica. Relatórios financeiros, mapas financeiros justificam. Mas ainda falta muito. Hoje já se pode ir aos hospitais, nós vamos aos hospitais, fazemos análises, consultas, recebemos os medicamentos sem pagar nada. Hoje está uma maravilha. Mas ainda é preciso muito, porque justificar para mim não basta apresentar relatórios financeiros, mapas financeiros, tudo bonito, não. Justificar para mim é mostrar à sociedade que os valores arrecadados mensalmente, que não são de hoje, já estão a ser arrecadados há alguns anos, estão a servir para melhorar a vida das pessoas. E não se admite, em pleno século XXI, arrecadarem valores altos mensais, ainda usufruírem dos recursos naturais, para não falar do petróleo, entre outros recursos, ainda existirem pessoas em Angola a morrerem de fome. Isto é que é grave. E essa notícia parece que não soa com verdade, né? Porque quando ouço, digo, isso não é verdade. Mentira. Podes ter certeza que sim. Podes ter certeza que sim. Há pessoas nesse exato momento que nós estamos a conversar. Há pessoas à procura de um pão para comer. Há pessoas à procura de um pão. Mas fala-se de imposto, fala-se de melhoria. Sim, nós estamos num outro contexto atualmente. As coisas estão a melhorar as coisas em Angola, mas é importante não tapar só com a peneira. Ainda há muita coisa para melhorar e o caminho é para frente. Agora, se vale a pena pagar imposto em Angola, como em qualquer lugar, como em qualquer parte do mundo, vale sempre. Vale sempre a pena. E independentemente de não haver motivação para pagar, mas pague sempre. O que deve lhe motivar a pagar imposto deve ser o prazer de não ter que cometer um crime. Porque se tu não pagares, tu vais preso. Me pensar naquelas pessoas que, se calhar, dependem dos impostos para viver, não é? Sim, mas quem é que depende dos impostos para viver? Estamos, por exemplo, a dar exemplo do Cunene, a dizer que... Mas eles não dependem do imposto para viver. Ou seja, seria bom que dependessem. Se calhar sim, porquê? Porque se eu pago impostos para sustentar a despesa do Estado,
E a principal despesa do Estado angolano é o quê? É o pagamento de salário. O Estado angolano sabemos que tem uma força de mão de obra Uhum, enorme. uhum. E já, Como qualquer país. não, no caso de Angola, há informações de que 50, mais de 50% das Sim, receitas, ou seja, das despesas do Estado são para pagamento de salários. ok. Pá, quando eu digo alguém depende do Estado dos impostos para viver, é do tipo, vou pagar imposto para que o Estado possa pagar salários. Né? Os salários se calhar, dependem dos impostos que alguém pagou. Então, E não de só, forma indireta, depende dos impostos para viver. não só dos impostos. Não só. Angola é rica. Angola é muito rica. Angola é rica, até porque se dependêssemos dos impostos, acho que nunca mais recebíamos. Porque pouca gente paga. E os que recebem declaram também, né? E pouca gente declara. E Tipo, quem as declara, instituições das finanças. sim, e pouca gente declara, mas agora vão se ver a rasca. Vão se ver a rasca que com o IVA ou pagas ou pagas. E já agora, que valia apenas pagar impostos em Angola. E agora, com a implementação do IVA, ainda continua a valer a pena pagar impostos em Angola. E, então, tu gostava que a Dora nos esclarecesse, já agora, entrarmos para o ponto sobre o IVA, para a nossa aula magna entrevista. O que é que nos diz em relação ao IVA? Relativamente acerca do IVA, o que é que vale a pena saber? Primeiro gostava que começasse por darmos o conceito de imposto, Ok. O imposto IVA, no caso, né? certo? O IVA é o imposto sobre valor acrescentado. Significa que todos os bens que nós vamos adquirir será acrescentado mais um valor, que este valor será 14%. A incidência do IVA será em quase todos os serviços, todos os bens e serviços adquiridos em território nacional, porque o IVA vem substituir o imposto de consumo, que contrariamente, na minha opinião, o IVA tem mais vantagem que o imposto de consumo. A única desvantagem que eu sinto é a taxa. A Certo. taxa é muito alta, 14%. Poderia até continuar a 10% como imposto de consumo, mas se não, comparativamente com o imposto de consumo, o IVA é um imposto justo, como estão a dizer, justo e muito seguro. Por quê? Porque o imposto de consumo tem um efeito cascata, ou seja, as pessoas pagam imposto sobre imposto. Tu vais adquirir um bem, este bem vem acrescido do imposto de consumo. Tu, se quiseres revender esse bem, tu vais adicionar o imposto de consumo, outra vez 10, já são 20. Depois, se essa pessoa que vai adquirir a ti também revender o produto, também vai adicionar 10%. Então, são logo 30% que o Estado irá usufruir sobre um único bem. Já o IVA é diferente. O IVA, a taxa fixa, é de 14%. Tu vais adquirir um bem ao teu fornecedor como cliente, lhe é acrescentado 14%, mas quando tu tiveres que revender o produto, tu vais liquidar o IVA ao emitires uma fatura. Tu passas esse custo para o cliente. E se o cliente for consumidor final, morre o IVA. Mas se ele não for consumidor final, ele também vai repassar esse custo para o outro cliente. Qual será então o valor que tu vais, que enquanto comerciante, tu vais levar ao Estado? Tu vais levar a diferença entre o imposto que tu pagaste quando foste adquirir os produtos no teu fornecedor, e o imposto que o teu cliente pagou. Será a diferença. Só vai pagar o IVA o consumidor final. Tu, enquanto fornecedor de serviço, tu não pagas o IVA, por isso é que é justo. Contrariamente ao imposto de consumo, tu pagas, ao venderes tu também cobras. Então, a diferença do imposto pago ao fornecedor e o imposto que o teu cliente está a pagar a ti, este é que será o IVA, por isso é que é um imposto justo. Não sei se deixei aqui. Sim, tá, acho que está claro. E diga-me, as empresas estão. A Dora falou de outubro como mês da implementação do IVA. Minha preocupação é, as empresas estão preparadas para materializarem o IVA? São as empresas que irão tornar aquilo possível, né? Se possível. As empresas estão preparadas, eu tenho alguma dúvida também. Tenho alguma dúvida porque nós temos problema de know-how também cá em Angola.
Se está preparada, fico com dúvida se estão preparados. Porque até mesmo ainda o IVA esteve, já numa altura como essa, nós já estaríamos a sentir o IVA, porque já estaria em vigor, tinha que estar em vigor em julho. Certo. Foi adiado porque os empresários se posicionaram. Também precisam de comprar softwares novos. Sim. Os empresários, na pessoa da doutora Filomena, lá de forma inteligente, fez com que o IVA fosse um bocadinho mais adiado para outubro. Mas se as empresas estão preparadas, fico com alguma dúvida. Fico com alguma dúvida mesmo. E aqui de salientar, o documento extremamente importante que vai fazer com que o IVA seja liquidado é a fatura. Porque eu vou comprar um produto ao meu fornecedor e o fornecedor vai me cobrar o IVA. Eu vou levar o produto. E já está, como é que se diz? O meu fornecedor já registrou que eu paguei o IVA. E ao revender o produto, eu vou cobrar o IVA também dos clientes. Quando eu tiver que declarar às finanças o imposto que eu cobrei, os impostos para pagar, será a diferença de quê? Do IVA que eu já paguei quando fui adquirir produto no meu fornecedor, e o IVA que os meus clientes pagaram a mim. A diferença deste valor é que eu vou entregar ao Estado. E qual será o documento extremamente importante que vai servir de comprovativo de que realmente eu paguei o IVA e os clientes também, os meus clientes pagaram o IVA, também liquidaram o IVA quando eu emiti a fatura. Quando eu vendi, ou seja, ao vender o serviço, é a fatura. E essas faturas não serão faturas qualquer, ou seja, comprar um bloco, mandar fazer uma gráfica. Sim. Não. As faturas, sim, as faturas deverão Como ser. sempre acontecer Sim. em várias empresas. Não, as faturas não serão faturas qualquer, não. As faturas deverão ser faturas, como é que se diz? Com link às finanças. Não sei se é com link às finanças, mas terão que ser reconhecidas pela AGT. E se tu tiveres que produzir um bloco, tem que ser em gráficas também reconhecidas pelo Estado. Não vai ser algo... Mas também não acho que já está na hora de abandonar os blocos para faturas e tornar tudo informatizado? Sim, mas ainda seria tudo muito rápido e nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Reparem que a exigência de fatura como documento essencial para a liquidação do IVA vai cada vez mais afunilar o mercado informal. E um dos objetivos do Estado com a reforma tributária é este: reduzir as transações no mercado informal. E só vai pagar o IVA quem ficar, o último a ficar com o produto. Então, eu comprei o produto, se eu for o último a ficar com o produto, eu pago o IVA. E se eu revender o produto a alguém que não tenha fatura, eu fico a pagar o IVA. Porque se eu revender o produto a alguém e como consequência emitir uma fatura, eu estou a ajudar o Estado a cobrar o IVA com a emissão de fatura. Porque são essas faturas devidamente certificadas pela AGT é que vão comprovar que o IVA foi cobrado. E a Dora falou agora do mercado informal. Eu, se tenho como fornecedor alguém que trabalha no mercado informal e clientes também no mercado informal, estou isento do IVA, pois não? Se tu tiveres Os meus fornecedores trabalham no mercado informal e os meus clientes também estão no mercado informal. Portanto, é um negócio que circula dentro do mercado informal. Mas estou longe do IVA, pois não? Mas qual é o produto que tu vais vender que o teu fornecedor vai ser do mercado informal? Qual exemplo poderia? Sei lá, não me corre agora nada. Esperamos que eu compre, podia comprar no mercado informal. Eu compro lâmpadas a alguém que compra grosso, sei lá onde. Aí é que está. Vendo a retalho. O sei lá onde. Estás a perceber? Certo. O sei lá onde. És que vende lâmpadas no mercado informal. Certo. Ele vai adquirir, porque ele não vai fabricar em casa. Ele vai pagar IVA. Ele vai pagar o IVA. Mas por exemplo, eu compro a ele no mercado informal e vendo num outro mercado informal. Aí é que está a vantagem do IVA. O IVA inicialmente vai apenas abranger grandes contribuintes. Então o grande contribuinte vai comprar as lâmpadas. E ele vai pagar o IVA. Mas não é ele que paga o IVA. O IVA quem vai sentir o IVA é o consumidor final. Então, para ele não ficar com aquele custo, ele tem que transferir ao consumidor final. Sim, porque tu vais pagar o IVA, mas tu vais à praça, vais perder o IVA.
O IVA, tu vais liquidar o IVA a fazer o que? É o revenderes o produto. Tu, quando revenderes o produto, tu estás a transferir essa despesa ao teu cliente. E o teu cliente também, se for revendedor, também vai transferir a outro cliente. O que é que tu vais levar ao Estado depois, como imposto? A diferença do imposto que tu pagaste e do imposto que tu recebeste. Não se paga duas vezes. Contrariamente ao imposto de consumo. O imposto de consumo tornava os produtos mais, ou seja, torna os produtos mais caros. Porque tu vais comprar o produto, vai crescer 10%. Depois tu, ao venderes, tu também vais a crescer, vais tornar o produto caro. E quem vai comprar do teu cliente também vai a crescer 10 e vai tornando o produto cada vez mais caro. Mas a taxa fixa de 14 só transfere a despesa. Tu já pagaste. Tu, ao revenderes, transfere aquele custo. E o teu cliente também for revendedor, também vai transferir. Só um documento básico é que vai fazer com que o imposto seja liquidado. Faturas. Só faturas. Essas faturas que, se calhar, voltamos à antiga questão. As empresas estão preparadas. Vão ter que estar, porque se não tiverem, se não tiverem, elas vão ficar com o custo. Tu compras, se não tiveres condições de provar ao Estado que tu compraste, já pagaste o IVA, tu vais pagar outra vez sobre o imposto que tu já pagaste. Então cabe-te a ti a responsabilidade de quê? De te legalizares conforme, para não ficares com um custo que seria do consumidor ou do teu cliente. Então, no momento em Angola, elimina-se o imposto de consumo, sim, a substituição, o IVA, que é imposto justo. Por teoria. Não, na prática também. Na prática também. Bem utilizado, na prática também. Agora, se acharem que é uma chatice ter faturas, é uma chatice, vai ficar caro, porque vão ficar mesmo com o quê? Com o produto e com o IVA, que não seria para ti. O IVA seria para o cliente. Quando perguntei à Dora sobre as motivações que as famílias têm em contribuir para o Estado, em pagar os impostos, a Dora falou-me que a única motivação é legal, né? Que se não pagar imposto, serei punido por lei. Gostava de partilhar contigo o exemplo de Portugal, que em relação ao imposto sobre rendimento de trabalho, ou imposto sobre rendimento de serviço, para Angola, não é? É que no final de cada ano fiscal, as famílias recebem um percentual do valor que foram contribuindo para este imposto. Que também, de certa forma, segundo o Estado português, é uma forma que eles utilizam para motivar as pessoas a continuarem a contribuir para as despesas do Estado. Que a Angola ainda não se observa. Até eu acho que seria um exemplo bom a copiarmos. Formas a motivarmos as pessoas a pagarem imposto. Gostava que tivesse alguma consideração em relação a isso. Seria muito bom, porque, como eu já lhe disse, que o que gera muitas vezes a fuga ao fisco é a desmotivação das pessoas. As pessoas não se sentem motivadas em pagar imposto, em ser fiel, principalmente na declaração dos relatórios financeiros. E há exemplo de que as empresas fazem dois relatórios. É o que dizem, não sei, não podemos falar aqui, nós não temos prova. Um relatório vai para as finanças, outro relatório... Sim, é o que dizem, mas nós só podemos afirmar aquilo que nós vimos. Certo. Sim, mas de facto falta motivação e o exemplo mais claro é o INSS. A gente paga INSS com prazer, porque a gente sabe que o retorno é certo. Então, os outros impostos, deste um exemplo de Portugal, que nós chamamos aqui em Angola de IRT, Imposto sobre o Rendimento de Trabalho, numa dada altura, em forma de motivação, o Estado reembolsa ou dá algum valor às pessoas que foram fiéis, ou seja, a todo trabalhador, porque todo trabalhador é fiel, porque o imposto lhe é tirado com ou sem consentimento. Sim, então tem alguma motivação, mas nós não temos essa motivação. Acredito que, quem sabe, né? O Estado angolano um dia venha a pensar, e se assim for, íamos ficar muito felizes. Eu saber que está a ser descontado o IRT, mas que no final do ano o Estado vai me dar uma parte, isso seria muito bom. Por exemplo, quem recebe, exemplo de Portugal, né? Quem recebe 500 euros mês, no final do ano fiscal, terá, se ele pagar todos os meses, no final do ano fiscal, terá mais 500 euros. Que bom, é uma maravilha.
Mesmo isso sem é bom cobrar, eu porque- ia lá levar. E levava mais. Sim, isso é bom porque as pessoas sabem que, pô, estou a É contribuir, como se mas estivessem a guardar para si. para ela, mas Exatamente. sim, não tem como. Porque, pô, estou a contribuir e sei que... Sim, o retorno é certo, sem contar que não há comparação possível. Nós ainda temos estradas esburacadas, mesmo que não me dessem parte deste valor, mas se eu sentisse de alguma forma a vida melhorar, eu pagava também com prazer. Mas mesmo assim, sem ter que sentir a nossa vida melhorar, hoje já há muita coisa boa, mas a tendência é melhorar sim, mas pode melhorar mais. E tem que melhorar mais, principalmente as pessoas com mais necessidade. Tem que melhorar mais. Agora, se pudesse, o Estado pudesse, no final de cada ano fiscal, dar algum incentivo a nós que estamos há anos nessa fidelidade de pagar imposto, é amar. Bom, e agora aproveitando, agora que falou de... ainda há estradas esburacadas e ainda há alguns problemas estruturais por serem resolvidos. Uhum. Por que é que devemos pagar o IVA? E quais são os efeitos diretos na vida das famílias e do Estado? O IVA, assim como qualquer outro imposto, como já disse inicialmente, devemos sim pagar para não estarmos a cometer crime da fuga ao fisco. Temos mesmo que pagar. É um dever, não temos opção. Agora, qual é o impacto do IVA na vida das famílias e também do governo? Na vida das famílias fica um bocadinho dizer, porque é um imposto que ainda não está em vigor, que entra agora em outubro, e falar de algo que está no futuro é um bocadinho complicado, mas na minha perspectiva, inicialmente vai nos tornar pobres, porque com 10 estávamos pobres e com 14 vamos ficar um bocadinho mais pobres. Por quê? Porque os produtos estão extremamente caros, especialmente os produtos da cesta básica. Mas atenção, o IVA não vai incidir aos produtos da cesta básica, mas ainda assim os produtos estão extremamente caros. Os produtos da cesta básica estão em preços Olha, eu assustadores. digo, eu todos os dias quando vou à loja ou ao restaurante, eu reclamo do preço. E as pessoas dizem para mim, mas tu estás a reclamar porque não sabes que eles estão assim, Já, no as dia não coisas estão tão está caras. muito cara. Os produtos da cesta básica estão muito caros e com a crescida do IVA, o consumidor, sendo as famílias o foco do IVA, que é o consumidor final, nós vamos ficar cada vez mais pobres. Vai reduzir o nosso poder de compra. Isso inicialmente, porque depois, não sei, nós como estamos acostumados a sofrer, vamos nos acostumar, vamos achar que está barato. Mas Não fales isso. vamos ficar pobres. Infelizmente não Não acostuma ninguém. acostuma, mas infelizmente nós já estamos acostumados a isso. Mas inicialmente vamos ficar pobres porque já estamos pobres. Os produtos estão muito caro mesmo. E acrescido 14%, porque vai afetar a nós. O IVA vai afetar o consumidor final. Quem é o consumidor final são as famílias. Logo, nós vamos ficar um bocadinho mais pobres. Agora, relativamente ao governo, o que é que vai acontecer com o governo? Qual será o impacto do IVA no governo? O governo vai estar a mil maravilhas. Por quê? Vai conseguir realizar um dos principais objetivos que o Estado traçou, que é dentre tantos, reduzir as transações comerciais no mercado informal com a exigência de fatura como um documento essencial para a cobrança do IVA. Então ninguém vai querer ficar com o IVA à mão, vai ter que transferir, e para transferir vai ter que ter faturas credenciadas. Isso vai diminuir as transações no mercado informal. Por outro lado, o governo vai poder também reduzir a fraude fiscal, como grandes contribuintes que vão vender aos retalhistas. Se os retalhistas não quiserem emitir fatura, eles mesmos ficam com o IVA. Se quiserem repassar o IVA, vão ter que emitir fatura. Então, o Estado com isso vai reduzir a fraude fiscal. E por último, não menos importante, o Estado vai arrecadar mais receita. E com um volume de receita considerável, o Estado poderá, de forma desafogada, poder melhorar a vida das pessoas. Aí já acaba a boa vontade do próprio Estado, porque vai haver receitas, vai haver. Muito obrigado, Finadora. Tens alguma coisa mais para acrescentar De facto, não. em relação a IVA ou em relação a outro problema social? Não tenho. A ver, estou na expectativa de que o IVA chegue e que com a implementação do IVA, e o que é certo, que o Estado venha arrecadar mais receita, que o Estado honre o que tem estado a dizer. Melhorar o que está bom e corrigir o que está mal. O que é que está mal? As pessoas morrerem de fome, as pessoas morrerem de sede,
as pessoas passarem por necessidades básicas e que o Estado pode, com boa vontade, melhorar. Tenho fé e eu acredito muito em Angola e principalmente acredito nas pessoas que estão a dirigir Angola. Muito obrigado, Definadora. Oh. Eu é que agradeço por teres aceito o meu convite. E desde já dizer que a Definadora aceitou logo no primeiro minuto que eu formulei o convite. Isso não tem sido comum, porque muitos dão umas fintas, tem que acariciá-los, mas com a Definadora foi diferente. E passar a publicidade que a Definadora foi minha colega nos tempos da licenciatura. É verdade. Muito obrigado, Definadora. Obrigada. E quero contar consigo nas próximas sessões. Sempre que precisar. Quero aqui convite. Sim, sempre que precisar, é só mandar um e-mail, nós estamos sempre presentes. Muito obrigado, Dora. Assim também, caro telespectador, quero agradecer a sua companhia por estar conosco desde o primeiro minuto até ao momento atual. Quero também contar consigo nas próximas edições. Não nos abandonem, fiquem sempre ali, partilhem as informações. Dúvidas e sugestões deixem em comentários que a minha convidada e eu poderemos pontualmente responder. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.